Esta é uma viagem solo de moto que se iniciou em São Paulo com destino a Oiapoque. Saí de São Paulo, atravessei o Brasil até chegar em Belém do Pará, onde peguei um barco para chegar no estado do Amapá. A travessia de barco durou cerca de 30 horas. Por fim, depois de desembarcar, percorri a temida BR-156, atravessando a floresta amazônica até chegar em Oiapoque, fronteira com Guiana Francesa. Fala pessoal, começando mais um vídeo para o canal, se Deus permitir. Tô saindo aqui de São Paulo, capital, e indo em direção a Oiapoque, no estado do Amapá. Primeira divisa, São Paulo, Minas Gerais. Aí, viu? Eu não me lembro o nome. Chegando aqui em Goiânia, 4h30 da tarde. Rodei hoje 885 quilômetros. Deve ter mais uns 20 até eu achar um lugar aí para dormir. E vamos embora. Agora está fazendo aqui 23 graus, 7h30 da manhã. Divisa Tocantins, Goiás. Essa placa aqui é nova, meu. Não era essa placa, eu já tirei outras fotos aqui. Alô, Tocantins! Tem algum inscrito nesse estado? Escreve aí nos comentários. Pessoal, mais um dia aí chegando ao fim. Já são 4h20 da tarde. Rodei 800 quilômetros. Parei aqui para localizar o hotel que eu havia visto. Fala pessoal, bom dia! Mais um dia amanhecendo, diretamente aqui de Paraíso do Tocantins. São 6 horas da manhã. Hoje a ideia é chegar até Imperatriz. Simbora. E essa é a cidade de Imperatriz. Destino de hoje. Pensa no trânsito louco aqui em Imperatriz. O outro ali na calçada, a Pop 100 que não anda. Aqui, ó. Olha a situação do cabra, só o bagaço. Estou aqui já em Imperatriz, no estado do Maranhão. Nesse hotel aqui, Mirai Palace Hotel. Deve ser um hotel da época de Dom Pedro I. Antigaço, mas o importante é que foi R$72 e é espaçoso pra caramba. Olha o tamanho desse banheiro. Vamos embora! Então é isso, pessoal. Saindo aqui de Imperatriz, 6h30 da manhã. A temperatura de 26 graus já. Gigante essa plantação de eucalipto aqui, ó, no Maranhão. Quer dizer, eu acho que é eucalipto, né? Várias carretas carregando também madeira proveniente dessas plantações aí. Tô aqui na última cidade do estado do Maranhão.
Em poucos quilômetros eu vou entrar num estado novo, estado do Pará. A divisa tá aqui, galera. Bem-vindo ao Pará. Pô, mas aí tiraram a... Tiraram a placa Maranhão, colocaram só Pará. Bora lá então, pessoal. Vamos entrar aí no estado do Pará. Que seja um estado lindo aí pra gente percorrer de moto. Simbora, minha gente! Tem alguém do Pará aí? Ó quem deu a cara. A chuva. Eis a questão. Colocar a capa ou não? Eu vou levar um pouquinho, viu? Tô quase chegando em Belém já. Eita, nós, um acidente aí, ó. Aí, pessoal, como eu cheguei em Belém, debaixo de chuva, alagamento. Não é um alagamento assim, nossa, como tá alagado. Mas encheu a rua. Tô aí a 20 quilômetros mais ou menos do lugar que eu vou ficar. Eu vou ficar bem perto do porto, que amanhã tem que ir pro porto para pegar o barco. Então já vou ficar lá perto para não ter que ficar andando muito na cidade. Nossa! Tô me guiando aqui pelo GPS que tá conectado no treco aqui no comunicador do capacete. Mas sem olhar o mapa é muito ruim. Parecendo a 25 de março. Olha. Malandro, peguei uma chuva aqui, cara. Esses 30 quilômetros foram ferrados. Cadê meu destino? Cadê? Tô vendo. Mercadão. Ah, tá ali, ó. Só se eu fico longe do porto eu tava lascado, então. Porque andar nessa cidade aqui 30 quilômetros me consumiu quase 1 hora. Docas. Acho que é aqui, ó. E agora? E agora, José? Vaga reservada. Esse aqui é o hotel que eu cheguei, pessoal. Chama Rede Andrade Docas, aqui em Belém. Fica bem na cara do porto, que amanhã eu vou ter que pegar o barco lá para ir para Macapá, no estado do Amapá. Saiu por R$75. Baita de um hotel bem bacana mesmo, ó. Já tá até aí já as parafernália, tudo aí
espalhados. Cheguei aqui, ó, numa pracinha que tá de frente pro rio Amazonas, né? Então provavelmente aqui é o porto. Vou dar uma olhada aqui agora para ver como que eu venho com a moto para cá para poder embarcar. Aqui é um ponto turístico da cidade, ó. E olha o tamanho da hélice, provavelmente um navio. Aqui tem também os lugares que os navios atracam. O tamanho da estrutura de ferro. Muito louco, né? Fala pessoal, começando aí mais um vídeo para o canal. Estou aqui na cidade de Belém do Pará e hoje eu embarco para Macapá. Vou pegar o barco, estou aqui nesse hotel, ó, Rede Andrade Hotéis, a diária de R$ 75, um hotel excelente, tudo novo. E agora eu estou indo atrás de uma rede para poder passar aí de 24 a 30 horas no barco. Aqui é o centro de Belém, 8 horas da manhã de uma quarta-feira. Pessoal, achei uma loja aqui, ó, R$30 a rede. Ainda tá cedo, as lojas estão abrindo aqui ainda, mas eu já consegui uma. Eu pensava que era muito mais caro, mas R$30 vale a pena. Eu vou ter que usar agora na ida e na volta depois. Eu pensei em usar o colchonete do acampamento, mas só que eu não sei como que é lá no barco, se tem espaço para montar o colchonete. Então comprei a rede mesmo. Aqui é tipo uma feira, tem várias barraquinhas. Isso aí, pessoal. Já arrumei aqui a bagagem na moto. Tô de bermuda, camiseta, porque lá no barco eu não vou ficar de roupa de moto, né? Então eu tive que ajeitar tudo aqui na bagagem. Eu não sei como que a moto vai ficar no barco, se vai ficar de fácil acesso para eu poder pegar as coisas. Então eu já tentei deixar tudo prático aqui para não ter problema. Agora são 9h20 da manhã. Tenho que abastecer, já vou abastecer aqui em Belém, que o combustível é mais barato, para quando eu descer lá em Macapá não ter que me preocupar com isso. E mesmo assim, descendo em Macapá, eu pretendo ir para um lugar uns 100 e poucos quilômetros de onde eu descer. Eu não vou ficar em Macapá. Região central aqui, ó. Cidade bem histórica. Aqui na cidade tem vários casarões, ó, antigos, em meio a prédios um pouco mais modernos. Muitas árvores aqui. A região do Porto Líder. Nossa, olha o esgoto a céu aberto. Porto Líder é aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui pro cara. Opa! Bom dia! Isso, eu falei com... Isso! Viu? Me diz uma coisa, tem algum posto de gasolina aqui perto para eu abastecer antes de embarcar? Descendo aqui. Nessa rua mesmo? É. E depois para voltar por ela mesmo? Volta por ela mesmo. Beleza. Desculpa, tá? Valeu. Dá o que? Uns 300, 500 metros? 200, eu acho. Beleza. Caraca. Valeu, já volta aí. Taquei o pé na água. O
riozão tá aqui à esquerda, gente. Não é por nada, mas o lugar é muito esquisito. Onde que tem posto de gasolina aqui? Ali, ó. 4,63. Eu não sei o valor em Macapá. Aqui tava até mais barato nos outros postos, mas cheguei até aqui, não chegou e não apareceu posto nenhum. Abastecer aqui mesmo. A bagagem consegui colocar aqui tá a barraca, capa de chuva, jaqueta, calça, uma água escondida aqui. Escondida não, porque aqui não cai, né? E o resto tudo aí, ó. 1.200 bicho é grande. Falou! Voltar pro porto, minha gente. Deixa eu zerar aqui, ó, o trip do tanque. Eu sempre zero, né, pra ter uma ideia. Ó, esse porto aqui tá a 5 km daquele hotel que eu fiquei. Porto Líder. Eu tava do lado do Porto Docas, mas lá não é embarque assim de veículo, acho que é só de pessoas e tal. Tolei o pé nessa água aqui, ó. Quem que é o senhor Josias? Lado direito dessa escala, tá? Beleza, valeu. Isso aqui tem que pagar uma taxa aqui, viu? Aham. Quantas vezes essa taxa aqui tá bom? 20 reais. Então é 500 mais os 20? E onde que eu pago a passagem? Não, a passagem você paga pra mim. Essa é pra desembarcar, isso? Cadê o bilhete da sua moto? O valor da taxa é desembarque lá de Santana, tá? Aqui o porto é nosso, a gente não cobra. É lá em Santana que é a cobrança, tá? Aí como é pra facilitar, a gente cobra primeiro aqui logo, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, a gente chega no porto e faz a documentação aqui dentro, ó. A moto fica aqui, tem que entregar a chave aqui para o pessoal, eles que fazem o embarque da moto. E aí a gente tem que esperar aqui no barco eles embarcarem, né? Agora são 10h30 da manhã, o barco tem previsão de sair da meio-dia. Então saiu R$200 a minha passagem, 300 a da moto e mais uma taxa de R$20 para desembarcar a moto lá em Macapá. Navio Ana Beatriz 8. Agora eu vou embarcar, esperar a motoca chegar lá. Eu acho que eu vou pegar minha rede, já pegar um lugar. Embarcando aqui, pessoal. Minha motoca ficou lá, ó. Subir aqui. Aqui é o primeiro piso. Se eu trago o colchonete eu ia me lascar, porque não ia ter lugar pra colocar o colchonete aqui. Olha o riozão. Banheiros. Vou pro andar de cima ver como que tá. Então aqui estão fazendo o embarque das coisas. Aqui a galera embarcando a cebola, batata, tudo quanto é coisa. Escolhi aqui o último andar do barco. Minha rede é essa aqui, ó. Ela ficou meio curta. Riozão, velho de guerra. Então, pessoal, eu peguei informação aqui, toda essa parada aqui vai ter que ser colocada aqui pra dentro, ó, ser embarcado aqui. Aí depois que os veículos entram e fica nessa parte aqui, ó.
Esse aqui é o último andar aqui do navio, ó. Viuzão. Isso ainda continua aí no desembarque. O pessoal tá embarcando os carros já. Minha moto tá lá pra trás ainda. Fui lá dar uma olhada, porque já tem umas motos aqui. Aproveitei e peguei uma água. Pessoal, ele pediu pra eu buscar a moto. Tô vindo aqui. Vai ser difícil de filmar porque o capacete ficou lá. Pensa no calor. Pessoal, o novo lugar da motoca. Pessoal, moto embarcada, já são 2 da tarde, ainda não saímos aqui do porto. Vai começar a chover. Olha quanto açaí. Começou a chover aqui de novo no barco. Essa aqui na frente é a ilha de Marajó. É a maior ilha fluvial-marítima do mundo, banhada pelo rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico. Pertence ao estado do Pará.
vídeo para o canal. Agora estou aqui no barco, na travessia de Belém para Macapá, aproximadamente na metade do caminho. Então no vídeo de ontem nós embarcamos aqui nesse navio, na Beatriz, e agora são 6 da manhã, já navegamos aí a noite inteira, e agora estamos aqui nesse lugar que de um lado é a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Acompanhe as próximas cenas aí, e até o final desse vídeo eu vou estar desembarcando a moto lá no Porto de Santana, em Macapá. Olha quantas plantações de açaí, as ribeirinhas aqui, ó. Pessoal, foi aqui, ó, que a gente conseguiu colocar a moto, a corda por cima. Essas canoas param aqui do lado do barco, amarram a corda e descem para vender coisa dentro do barco. Camarão. Olha o carregamento aqui, ó. Motor.
mais, né? Tira essa espada aqui do lado, por favor. Pessoal vendendo aqui ainda. O encontro das águas aqui na foz do rio Amazonas. Você sabe o nome dos rios que se encontram aqui? Deixa aí na descrição. Eu sei que de um lado aqui é a ilha de Marajó, do outro eu não sei. Pessoal, estamos chegando aqui já em Porto de Santana, próximos 20 km de Macapá. Nós saímos ontem 2h30 da tarde e agora já são 4 horas, né? Vai faltar mais uma meia hora para chegar ali no porto. Tô lembrando que eu tive que chegar no porto lá em Belém às 10h30 para embarcar a moto e saímos apenas às 2h30. Ficamos aí 26, 27 horas aí de navegação. Já preparei minhas coisas, já coloquei tudo na moto aí para poder me liberar e sair mais rápido. E o porto já tá aqui na frente, eu não sei se dá para vocês verem aí na câmera. A motoca tá ali. Um monte de carro, pelo menos a minha moto ficou aqui na cara do gol já. Pessoal, acabamos de atracar aqui Porto Santana em 20 km de Macapá. Liberado o desembarque. São Paulo. Vou até o Oiapoque. Vai no Oiapoque? Vou. Vai hoje já? Não, hoje acho que tá muito tarde pra ir, né? Deve encontrar um hotel em conta na frente do terminal rodoviário. Ah, tá. São Lázaro. Beleza. Valeu. Conhece aqui? Já veio aqui? Nada. Pra ir agora, se vai esperar. Eu vou seguir um pouco pra frente hoje pra adiantar. Valeu. Será que vai pegar aqui, né? Acho que é melhor ir na outra, né? Vai essa turma, pode ir. Vai-te embora. Não vai apanhando aqui. Opa. Olha o Antônio dele, ó. E desembarcamos, pelo menos eu cheguei no horário que
que eu coloquei a moto aqui na beira do gol. Não vou precisar ficar esperando sair aquele monte de carro. E o carinha travou ali. Vamos embora. Trânsito, minha gente. Sai de São Paulo e pega trânsito aqui no Amapá. Eu vou para uma cidade chamada Ferreira Gomes. Fica a 130 quilômetros aqui de Santana. Tô lembrando que o lugar do porto é em Santana. Fica a 20 quilômetros de Macapá. E no lugar de eu ficar em Macapá, eu vou agora para Ferreira Gomes, que já é caminho do Oiapoque. Então já vou adiantar aí uns 100 e poucos quilômetros. Agora são 5h30 da tarde. E aí na volta eu conheço Macapá. Porque amanhã tem ainda a parte de terra, né, para chegar no Oiapoque. Então é melhor eu adiantar agora que é asfalto. E depois eu conheço aqui em Macapá. Gasolina aqui tá mais barata do que em Belém, tava R$3,97. Desci do barco, pensei que eu ia descer lá por 1h da tarde. Eu ia tirar as coisas da moto, colocar calça, jaqueta, mas já desci muito tarde para rodar aí uns 130 quilômetros. Pra vocês terem uma ideia, eu tô descalço, assim, descalço na bota, né? Com a bota sem meia. A bota tá encharcada, a meia também ficou do lado de fora da moto e choveu pra caramba aí durante um percurso aí do barco. E aí eu tô tocando aqui até Ferreira Gomes, como eu falei pra vocês, que é pra amanhã já adiantar um pouco o trajeto até o Oiapoque, pra não se tornar tão cansativo, né? Porque hoje fisicamente eu não tô cansado, porque eu passei esse tempo todo no barco, na rede. E é isso, daqui a pouco eu chego aí, se Deus quiser, em Ferreira Gomes, e aí eu mostro pra vocês. E eu já avistei a primeira placa, ó, 82 quilômetros, e eu vi a primeira placa, essa aqui é a segunda, ó, do Oiapoque. E eu tava me esquecendo. Amapá, estou aqui de moto. Agora só falta Roraima pra fechar o Brasil de motoca, hein, galera? Tem alguém aqui do estado do Amapá que acompanha o canal? Deixa aí nos comentários. Eu tinha falado no outro vídeo que tem uma placa de divisa de estados que ninguém vai conseguir, que é justamente a do Pará com o Amapá, porque a divisa é no rio e não tem ponte, a não ser ali na parte do Laranjal do Jari, que eu acredito que não tem a ponte também. Então, se vocês conhecerem aí onde fica a placa de divisa Amapá e Pará, escreve aí, porque eu desconheço essa placa, hein? Uma pena que vai faltar para minha coleção. Pessoal, já são 6h40 da noite e eu tenho 28 quilômetros até chegar em Ferreira Gomes. Não gosto de rodar à noite. Tentei fazer render esses primeiros quilômetros aí, claro, com toda a segurança, né? E agora eu vou ter que ver se eu consigo chegar lá antes de escurecer. Consegui chegar aqui, pessoal, 10:07. Pelo menos já tem iluminação na rua. Não vou pegar a estrada à noite. Agora é achar uma pousadinha aí e me hospedar. Aí, pessoal, achei essa pousada aqui, ó, muito bacana. Saiu por R$90. Já tem lugar para jantar na frente do rio, aqui em Ferreira Gomes. Vou pegar o nome depois, eu coloco aí na tela para vocês verem. Pessoal, começando mais um vídeo para o canal.
Então hoje eu já estou no estado do Amapá, uma cidade chamada Ferreira Gomes, às margens da BR-156, e se tudo der certo, hoje felizmente eu chegarei ao Oiapoque. Estou aqui ao lado de um rio muito bonito. Fiquei nessa pousada aqui da Maramaldi, custou R$90, tem janta não inclusa, né? A janta saiu por R$22, o café da manhã incluso. E é bom que já ontem eu desci da balsa, né? Que veio de Belém para Macapá, quer dizer de Santana, né? Próximo de Macapá. Desses 5 horas da tarde já adiantei até aqui. Agora eu tenho 450 km até o Oiapoque, contando que tem aí uns 100 km de terra. Partiu para o Oiapoque. Simbora. Rio da hora aqui, ó. Vou ver se eu acerto sem GPS. Tem que pegar aquela estrada ali, ó, que é a BR-156, seguir até o nosso objetivo do dia e o da viagem, né, que é chegar no Oiapoque. Rio Araguari. Barragem aqui, ó. Fiquei ali, ó, hospedado ali, Ferreira Gomes. Olha o asfalto novinho. Tô aqui entre Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. O asfalto tá top aqui, galera. E essa é a cidade de Tartarugalzinho, às margens aqui da BR-156. Eu vou fazer um abastecimento aqui, porque aí minha moto tem... Ó, tartaruga! Minha moto tem autonomia para chegar até o Oiapoque, eu não preciso abastecer em Calçoene. Bom, 4,65 gasolina aqui, enchi o tanque. Agora temos autonomia de combustível até o nosso destino. Lá vamos nós. Muito bonita essa estrada aqui no Amapá, viu? Tem várias dessas palmeiras aí, eu não sei se isso é açaí. Que raio que é isso, mas tem bastante. O visual aqui é muito bacana. O estado do Amapá aí tá de parabéns pela estrada, pelo menos até aqui, né? Não sei daqui pra frente, ainda tem o trecho de terra, bem pouco movimento, a estrada quase não passa carro. Tem bastante pontos aí de que o pessoal tá trabalhando na rodovia, arrumando o asfalto. Os carros que eu encontrei também todos andando direitinho, sem excesso de velocidade, sem fazer loucura. E esse aqui é o rio Calçoene. As canoas ali. Que daria até para tomar um banho e acampar, ó. Eu tô impressionado com a quantidade de açaí que tem aqui na beira da estrada. Se eu achar um carregado eu vou filmar depois. Calçoene, ó, próximo posto a 215 km, ou seja, lá no Oiapoque. Então se a sua moto não tiver uma boa autonomia, é aqui que você tem que abastecer. Uma outra coisa interessante, nós estamos a 25 km da praia, ó, Praia do Goiabal. E talvez eu passe aqui na volta para conhecer. É a única praia oficial aí do estado do Amapá. Posto de gasolina aqui, ó.
Oiapoque está 215 quilômetros. Aqui para a direita, Calçoene, aí entra na cidade e a Praia do Goiabal. Olha aí, ó, as palmeiras. E aí, o que que é isso? É açaí? Eu tô achando muito grande para ser açaí, ó. Esse aqui tá verde ainda. Mas tem umas árvores que ele tá mais vermelhinho. Eis a questão. Você que conhece aí, escreve aí nos comentários o que é isso. Se é açaí ou se é outra coisa. Ó quantos que tem, ó. E olha onde vai começar a terra, as nuvens negras, para dar mais emoção. Aqui a floresta já começou a ficar mais fechada, pessoal. Passando aí de Calçoene, já não tem mais aqueles desmatamentos na lateral da estrada. Começa a ficar um pouco mais densa. Tô aqui na expectativa, a hora que acabar o asfalto. Queria que o chão tivesse seco para não passar nenhum sufoco, né? Que eu tô com o pneu liso. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Olha que tempo lindo! Não está mais chovendo, mas eu vou para o lado de cá. Bora colocar a capa de chuva então. Fim de asfalto. Pessoal, que tá seco, não tá chovendo, para tentar adiantar o máximo possível para não pegar chuva, ó, porque ali na frente já tá com o indício de que vai voltar a chover. Eu tirei a capa porque tava muito abafado. Antes, a hora que entrou ali no asfalto, eu encontrei um cara de uma caminhonete. Ele falou que a estrada está boa, mas tem lugar que tá bem liso, só para ir devagarzinho e tal. Eu já andei aqui uns quase 30 quilômetros. Começou a chuviscar agora. Tem um caminhão ali. O que será que aconteceu? Será que é obras? Começou a pingar de novo. Talvez ele não conseguiu subir. Que não subiu mesmo. Opa! Alô! É impressionante, essa estrada aqui tem muita subida, descida. Dificilmente fica em linha reta. Pelo menos até agora, né? Ponte grande aqui, ó. A rodovia até agora tá muito boa, tem bastante assim casas, né, na beira da rodovia. Acabei de passar por um restaurante. Ainda bem que o sol apareceu aqui. Tem uns trechos molhados ainda. Ó, tem alguma coisa aqui. Sempre tem uma coisa ou outra, ó. Isso aí deve ser
imobiliária. Olha que retão da hora. Tem bastante pedrinha, né? E evita de deixar muito liso. Dá pra andar 80 aqui, ó. Claro que a hora que começa a subir e descer eu vou devagar, porque vai que tá liso, né? As pontes, as que eu passei até agora, estão bem conservadas, ó, bem sinalizado também. Tem uns trechinhos assim, ó, que tá bem liso. Já rodei aí praticamente metade da parte de terra. Se é que tem uns 100 km, já foi metade. Tem que passar devagar, porque se passar rápido aqui é chão. Mas até agora tudo bem, graças a Deus. São 12h10 agora, 28 graus. Uma toleirinha aqui. Que tá liso, viu? Até o pé escorrega quando apoia no chão. Não adianta ter pressa. Logo ali já acaba. Melhor ir devagarzinho em pé do que rápido caindo. Aquele barro grudento faz até o barulhinho. Antigamente, pelos relatos, essa estrada inteira era desse jeito aqui, ó. Tinha relato de 3 dias para percorrer 200 km na época que eram ainda 200 km. Hoje é menos do que isso. Eu acredito que é menos do que 150. Entre 100 e 150. É isso a gente vai descobrir na hora que chegar no asfalto, se Deus quiser. Thiago, você usa pneu adequado para off-road? Ah, mas o de trás deve ter uns cravos, né? Rapaz, tá liso isso aqui, viu? Essa ponte tá bem melecada, hein? Olha. Igarapé. Nem tá liso isso aqui, nem um pouquinho. Parei aqui, ó, para dar para tirar umas fotos, pra vocês verem aí a qualidade do barro, daquele que pisou errado, deu um totozinho no freio, já era. E não sei nem como eu vou sair daqui agora. Ai. Ai.
Ah, caraca, tô cansado. Cansei. Chega logo, asfalto. E o calor tá pegando aqui, viu? Ah, minha gente, tá chegando o asfalto aqui, ó. Vou ligar aqui a câmera. Liga a câmera, caramba. Ligou. Ai, ai. O odômetro está marcando 389. 110 quilômetros. Sendo que desses 110 eu devo ter pegado uns 20, que tava ruim mesmo, de atoleiro. Mas assim, é por conta da época de chuva, né? Se não tivesse chovendo, isso aqui ia ser um tapete, praticamente um asfalto. Agora é só chegar até o meu objetivo dessa viagem, que eu acho que eu vou conquistar, hein? Vamos ver. Acompanha aí esta saga. Aí, galera! Daqui a pouco, quando ficar velho, vai comprar moto. É isso aí, falou, tchau. Molecada. Procurar o caminho ali até a ponte. Será que tá aberto ou tá fechado? Eu queria tirar uma fotita ali do outro lado. E agora? Opa! Boa tarde. Pode tirar uma foto ali na ponte? É só atravessar, tirar foto e... Beleza. Pode por aqui mesmo? Obrigado. E aí? Bom? Então, São Paulo? E vocês? Eu também de Nordeste, lá do Recife, da ponta. Pode tirar lá. E beleza. aí, aquela placa lá, aí você tira a foto da tela. Beleza, valeu. Boa viagem pra vocês aí. Motoca. Opa, tudo bom? Passar bem lá no bar. Ah, passei. Sufoco, mas depois ficou boa a estrada. Ficou bom, é um pedaço aí, ficou bom. Atoleiro, né? Você veio ontem no barco, não? Vim. Veio ontem? Você tava lá também? Tava lá e eu vi a hora que você saiu ali. Ah, legal. Você trouxe a moto no barco. Foi. Segunda-feira agora eu volto. A segunda você volta. Aham. É isso aí. Falou, boa viagem aí. O cara me reconheceu no barco, gente. Ê, Brasilzão velho de guerra. Vamos
Vamos adentrar em território francês. Ponte sobre o rio Oiapoque, 380 metros. Da hora essa ponte, ó. Coisa linda de Deus. Plaquinha aqui, ó. France. Guiana Francesa. Fronteira fechada. Aí, pessoal, registrando aí esse momento, ó. Eu, motoca, em território francês. Show de bola aí esse feito, era um sonho que eu tinha aí, hoje realizado. E é nóis, vamos pro próximo desafio. Tirar a foto da outra plaquinha ali agora. Será que eu faço maloqueiragem? Ah, não é essa, Cacildes. Acho que é essa. Não. Não é essa. Já fiz maloqueiragem no país vizinho. Agora vamos embora. Retornando para o nosso país. Brasilzão velho de guerra. Será que vale mais uma foto aqui? Eu acho que sim, né? Eu acho que vale. O guarda veio me buscar aqui. Corre, corre. Bem-vindos ao Brasil. Obrigado, meu Brasil. Encosta, rapaz, tua moto tá presa. Você saiu do país sem dar saída. Pensou? Era tudo um golpe? Falou. Valeu. Vamos ver aqui. Hotel Tropical. Boa tarde. Bem, que tá a diária? Tá 120 reais. Um descontinho não? Sai amanhã? Tem estacionamento? Pessoal, começando mais um vídeo para o canal. Se você não assistiu os episódios anteriores, esta é uma viagem que eu saí de São Paulo e cheguei até o Oiapoque de moto, que é a cidade que eu estou agora. Olha a situação da motoca. Acho que a chuva da noite já tirou um pouco. Então é isso aí, pessoal. Tô saindo aqui do Oiapoque. Eu vou dar uma passada ali no Marco, né? Fazer aquela despedida, porque afinal de contas aqui não é um lugar tão simples assim de se chegar. Aí, galera, riozão top aqui, ó. Monumento. Marco do Oiapoque, Brasil. Aqui começa o Brasil.
Show de bola, né? É isso aí, vamos seguir agora. Então é isso, pessoal, me despedindo aqui do Marco, do Oiapoque, Guiana Francesa, e seguir para a estradinha de terra. Falou, tchau, tchau. E vamos embora, minha gente. E a estrada aqui tem uma floresta bem fechada, ó. Depois vocês olhem aí no mapa. Mais ou menos 20 quilômetros de Oiapoque. Que é selva, minha gente. Aqui nesse primeiro trecho tem bastante aldeia indígena, ó. Essa aqui, por exemplo, é a aldeia indígena Curupi. Trecho não pavimentado a 500 metros. Então, 53 quilômetros saindo de Oiapoque, acaba o asfalto e começa a aventura. Esse trecho todo, ó, agora são 8h30. Eu não passei por nenhum carro vindo daqui. Isso é sinal que a estrada não deve estar boa. Então, ó, Calçoene, 169 quilômetros. Lembrando que de Oiapoque até Calçoene são 215 quilômetros sem posto de combustível, tá? Então não vai esquecer aí de abastecer sua moto. E vamos embora para o segundo dia aí dessa estrada. Deus possa nos abençoar, que não é fácil não, hein? Para variar, começou aquela chuvinha básica. O negócio é colocar a capa, né? Aí, ó. A selva. Essa minha capa também chove mais dentro que fora. Porque essa chuva é passageira. Chove, para, chove, para, chove, para. Caminhão eu encontrei ontem. Na hora de vir pra cá, ele tava numa baita de uma ladeira. Ele deslizou e tava voltando. Agora entalou aqui, ó. Caramba, meu, também tá carregadaço. Olha o tijolo. Parece que de ontem pra hoje piorou o negócio. Olha que rio bonito.
E voltou. Tá vindo da onde? Oiapoque. Consegue atravessar? É? Não atravessou não? Pra Viana? É. Não, só pra tirar foto na placa lá. Não consegue nem atravessar o rio? Você atravessa o rio, tira foto lá na aduana dele, mas tá fechado. Não consegue comprar nada, assim, esse tipo de coisa? Nem tentei, viu? Mas eu acho que tá tudo fechado Você mesmo. chegou ontem à noite lá? Cheguei. Você cheguei? Chegou ontem lá? Cheguei ontem. De onde é você? São Paulo. Mato Grosso. Mato Grosso? Eu ando de moto também. Tem uma GS 1200 ali dentro. Aí é moto, né? Eu vinha com ela, mas aí com esse chuvarel eu não vou de jeito, mais seguro. Olha o pneu que eu tô. Pois é, pô. Caiu algum tombo não? Não. Tira uma foto com você aí, tá? Demorou. Vou te dar um adesivo no Opa. Voltou aí? É, aquele cabo não aguenta, vai arrebentar. Aí pessoal, o caminhão não aguentou. Deixa eu pegar o negócio. Ele parou. Aqui ó, os caras estão tentando tirar. Não tem pegada pra puxar esse carro aqui. Ele tá bloqueando agora. Eu não. Tem outro aqui ó. Situação. BR-156. Chega até o Oiapoque. Você vai puxar o caminhão com o teu carro? Não, vou soltar o carro. Ah. É de onde você é? Mato Grosso. Veio do quê? Mas moro em Ji-Paraná, Rondônia. Oi? Veio do quê? Vim de Jeep, Agrale Marroá. É um jipão brasileiro, gauchão. Feito pro exército. Esse aqui tá preparado, Você ó. chama, Paulista? Thiago. Tiago, essa é a Tiane, minha mulher. Oi, Cristiano, tudo bem? Olha as viagens que eu fiz de moto aqui, ó. Alasca. Porto Velho ao Alasca, 4 meses. Bolívia, 5.300 quilômetros. Show de bola. Esse tá preparado. Eu só consegui, só não choveu a hora que eu cheguei, que foi a hora que eu tirei foto, tudo, aí depois caiu o mundo e não parou mais. Aí pra frente tem uns atoleiros também, mas com esse carro aí vocês passam tranquilo. Tchau, valeu, vocês também. Mais um viajante aí, pessoal, na estrada. Parar um pouco aqui só para tirar a água da bota. A bota impermeável é assim: a água entra e depois não sai mais. Aqui ó, luva também ó. E aqui eu me despeço da BR-156, trecho de terra. Tirei a capa, tô todo molhado ainda. E vou seguir aí, sentido Macapá. Chuva de novo!
Cheguei aqui em Calçoene. Vou dar uma olhada como que tá a estrada para a Praia do Goiabal. Reto aqui? A estrada é boa? A estrada é boa? Pode subir sempre à direita. Reto aqui, ó. Aqui, isso aqui. Dá o quê? Uns 25? 25 quilômetros aqui. Opa, beleza? A Praia do Goiabal é sempre reta aqui? Direto. E a estrada é assim ou fica pior? Fica pior. É muito ruim? Não, muito ruim não. Beleza. Valeu, obrigado. É, galera, a praia é muito bonita. Já peguei A praia tá longe ainda? Tá próximo. Dá uns 2 km, mas não. Aí, Valeu, obrigado. Ah, minha gente, tô chegando para mais um objetivo desta viagem. Esse daqui foi complicado, viu? Essa estradinha tá punk. Mas aqui na minha frente está o Oceano Atlântico, no estado do Amapá. 1 hora para percorrer 22 quilômetros. Aí pessoal, cheguei aqui na Praia do Goiabal, litoral do Amapá, praia deserta. Adivinha, encontro motociclista tem em todo lugar, ó. Lá da Bolívia, Cochabamba, tá visitando aqui nosso país. Também anda de moto lá. Vou mandar um salve aí pro pessoal lá da Bolívia, aqui do Brasil. Vou encarar aí mais esses 22 km de off-road. Ver eu como que tá.
Aí galera, parei aqui para gravar o aniversário da minha motoca de 50 mil quilômetros, diretamente aqui do estado do Amapá, na cidade de Porto Grande. Tô chegando aqui na cidade agora, 5h23 da tarde, e olha aí, ó. Cinco, hein? Matando baiana aqui. Essa chuva! Aí, ó. Achei esse hotel aqui. Estou aqui em Porto Grande, no estado do Amapá. Me hospedei nesse hotel aqui, ó. Hotel Porta do Sol. E custou R$90, com café da manhã incluso. Pra lá, ó, vai para uma tribo indígena, mineradora e um monte de coisa. Depois você olha aí no mapa, Porto Grande continuando, porque o estado do Amapá tem praticamente uma linha que é 156 e duas que vão para as laterais sentido Pará. Tudo de terra. Vou abastecer agora e partir para Macapá. Parei aqui no posto para abastecer. Encontrei aí com esse pessoal. Fuzileiro naval, tem 2 fuzileiros naval. Mora aqui, eles vão ali no rio. Subir o rio de barco. Me convidaram para ir junto. E eu não sou bobo nem nada. Vamos embora, né? Você acha que se eu viesse de avião para um lugar desse eu ia encontrar uma galera dessa? Nunca. Chegando aqui no rio. Agora tem que ver onde que eu vou deixar a motoca com a bagagem. Lugarzinho bacana, hein? Pessoal, andar de moto é perigoso. Não saiam das suas casas de moto, tá? Olha só o que me aconteceu. Fui parado aqui no estado do Amapá por uma caminhonete. E adivinha o que eles vão fazer? Me levar lá pro rio para andar de barco, ó. Fica em casa aí, isso. Deixa a moto na garagem. Rapaziada, gente boa aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, vou registrar aí pra vocês, hein. Acompanhe as próximas cenas. Só preparando as coisas aí. Ah, o riozão. Aí sim, hein? Hora de embarcar. Pessoal, essa parte aqui é o alagamento da usina. Quem é o cara da isca? Cachoeira Caldeirão. Cachoeira Caldeirão. Fica entre Porto Grande e Ferreira Gomes. Fica entre Porto Grande e Ferreira Gomes. Quem é o cara da isca? Grande. 12 ainda. Deixa eu ver. Olha. O que vocês pretendem pescar aqui? Tucunaré. Tucunaré. Trairão, acará. Pois era, pra nós ir matar o pirarucu mesmo. Vocês mataram, não mataram? Foi vocês que mataram? Nós matemos 2. Lá no 68? Uhum. Ó, beleza. Vai, tô batendo lá na frente. Matemos 2.
entrou no meio do peso, ele ficava comendo aquele resto de peixe que tem. Esse lugar aqui era uma cachoeira antigamente, antes de alagar aí para a construção da usina da hidrelétrica. Tinha várias casas. Pra lá que tinha casa, né? Pra lá tinha casa. Aquele volta pra cima, aquele pau branco lá, é uma bandeira aquilo lá. Lá pra trás era uma casa. Decidindo agora onde que vamos parar pra assar uma carne. Procurando uma sombra aí. O barco ficou parado ali. Correto aí, não é? Marcamos num ponto aqui para fazer um reconhecimento aqui, fazer um almoço aqui. O pessoal vai atrás de uma Lenha? peixe ali. Detalhe, nós vamos pegar o peixe ainda. Aqui dá para observar alguma construção que foi alagada. Aqui tinha uma cachoeira. Olha o almoço chegando. Olha o almoço chegando aí. Caraca. Virar pro corpo? Não. Vem aqui, Gil, vem aqui. Isso é nosso almoço, Thiago. Virar pro... Cunaré paca. Aí, ó. Olha, isso aí é o nosso almoço hoje. Qual que é esse peixe? Cunaré paca. Tucunaré. Ele que tava batendo aí, né? Mas tem mais. Tô te falando que tá bom de mergulhar aqui. Tá ruim, né? Ah. E aprende aí, ó. Vocês ficam falando que meus acampamentos é Nutella, com fogareiro, com bujão de gás. Vou fazendo ao vivo aqui, ó. Método expedito da natureza. Tudo vai fazer feito tudo na Direto lenha da aí. natureza. O que é isso? É casca de árvore? Casca de pau. A Casca daquela gente vai dar umas camadas nele inteiro, Jânio. Não, só assim. Inteirão, né? Almoço aqui. Não vai nem... pela costa, velho. Filma, a isca que vai sair o fogo. Eu não sei se a câmera vai conseguir captar essa imagem, mas daqui a pouco o fogo vai... A rocha tá dura, deu certo. Tem que pegar uma pedra pra botar pra ficar certo. Pegar um capim pra dar uma... Já foi, já brilhou já. Já era. Fogou já. Ali a costura já. Agora tem que só meter uma pequenina bem aqui embaixo. Ah, se botar esse pau embaixo não melhora Não, vai fazer fumaça, não vai. Vai. É a limpeza do peixe. Vamos lá, Tiagão. Já vai virar um tutorial para quando eu inventar de pescar aí nos meus acampamentos. Faz tempo que eu escuto, velho. Não tem luva na mão, entendeu? Só especialidade, né? Não tem luva na mão, entendeu? Devagar. Tá bom. Eita, aqui no espinhaco. Vendo aqui? Filezinho fresquinho. Tá. Quanto é esse lá no hotel lá em São Paulo, Thiago? Nem deve ter. Pela costa. E é fêmea, tá ovada, olha. Tá ovado. Ali. Mas é sobrevivência, né, Thiago? Agora nós ou ela, né? É. Isso é muito dinheiro pra não dar. Olha o peixe na barriga Ah, dela. tem peixe aí dentro. Meu. A cara, Jânio. Carazão. Rapaz, Aonde que eu vou encontrar uma outra dessa? a gente tinha um irmão Acho que eu vou chamar a latinha aí dentro. tinha um irmão que ele fala assim, sabe o que ele fala pra mim? Chamar general, o bicho maior come menor. Mas tá aí, ó. O exemplo é isso aí. Não tem isso lá. Ali é lá bruto, não mano. Lá não tem isso aqui na tua terra. Só tem aqui. Esse cara pra lá, pô. Esse cara vai dar trabalho pra nós, pô. Essa porra, esse cara aí, pô. Irmão, que ele é... Olha, isso aqui é... Curanaré na fogueira. Esse aqui é maminha. Barbaridade. Carninha Dá uma aqui pá. também, ó. Pegar legal.
Tucunaré, Tucunaré assado. Já esqueci, fala que eu vou registrar aqui. Adsumos. Adsomos? Adsumos, tudo junto. Lema do fuzileiro, hein? Adsumos. Eu tô fazendo prova aqui, galera. Se eu não responder a próxima vez, eu tô ferrado. Tô 2 fuzileiros naval. 2 fuzileiros naval e o Pangaré aqui querendo entrar no rio. Nada da hora. Eu fui lá em Manaus, no rio Ipixuna. Show de bola também. Lugar bom é Itacoatiara lá. Taquatiara. Itacoatiara, pra tu vai pela M010. E a aventura é completa. Você acha que se não tivesse chuva, não ia ser a mesma coisa, né? Mas o peixe já tá assado. E tá vindo mais um ali, ó. Levanta aí, Fernando. Esse daí vocês pegaram com arma? Carne lá, o carne aqui. Peraí, segura. Vai aí. Que faz parte do pacote, já tá no contrato. Pessoal, finalizamos aqui nosso almoço roots. Agora vamos seguir o caminho aí Nós estamos atracando para ir para outro ponto agora. para outro ponto agora. Vamos jogando jogar aí jogando a artificial. isca artificial para ver se bate aí mais algum tucunaré. E agora não é mais canal de moto, é canal de pescaria. É tudo, companhia geral. Não, tá na linha aí. Tá desligado o motor lá? Deixa ela tá travada. Ainda tá lá. Tá. Filma aí. Olha, o cara pegou um tucunaré, Thiago, aí ficou engatado na galhada. Aí o mergulhador da marinha vai lá e tirar. Não tá rodando. Ó, a hélice tá no pé dele, ó o motor aí. Não tá. É coisa mais. Dá com a mão no Olha lá embaixo. Pode pra cá, ali tem que dar um lado de aí, não vai ficar dando não. Top. Tá até pingando sangue aqui. É isso aí mesmo, Olha aí, Amarelão. Essa aqui eu atrasei. Você pegou com o Fernando, Thiago. Roscou aqui, ó, a embarcação. E pessoal, chegamos desse passeio aqui maravilhoso. Sem palavras aí para agradecer o pessoal aqui, ó. Falou! Pessoal, saindo aqui desse passeio sensacional aí que me aconteceu. Pessoal, tem coisas que só quem está viajando que passa por situações igual a essa. Você vê, eu tava saindo do hotel,
Perguntei pro cara do hotel onde tem um posto, eu não iria abastecer naquele posto. Ele falou, não, vai nesse daqui que a gasolina é boa. Fui abastecer o posto, tava lá a caminhonete chegando na minha frente para abastecer. Aí tem 3 pessoas dentro da caminhonete. Um desceu, conversou comigo, perguntou onde eu tava indo, tirou uma foto, me mostrou uma foto do caminhão que eu peguei ontem lá atolado com o cara da Grale. E aí a gente conversou, eles se conversaram entre eles e me chamaram. E eu tenho que ir para Macapá, Belém, amanhã. Então hoje eu iria para Macapá para ver a fortaleza, não sei das quantas, a linha do Equador. E aí eles falaram, bora, nós vamos voltar hoje para Macapá. Eu senti que os caras são gente boa, e de fato são, e deu no que deu, um passeio sensacional aí, coisa que eu nunca iria viver na vida, nem que eu pagasse para fazer um passeio desse, porque foi tudo improvisado. Então andamos lá no rio de barco, vi os caras pescando, fizemos o peixe que foi pescado ali na hora, fazendo fogueira com o que tinha ali na natureza. Foi assim um dos pontos altos da viagem, né? Eu sei que o objetivo principal foi ir até o Oiapoque, então esse eu atingi, mas sem dúvida esse encontro aí com o pessoal foi assim um bônus presente de Deus. Não tenho nem palavras para agradecer os caras aí. Agora são 5h45 da tarde, estamos indo sentido Macapá, e aí eu me despeço deles quando chegar lá. Esse fim de tarde aqui, espetacular. Umas aves aí sobrevoando. Graças a Deus hoje eu não peguei chuva. Contraste em relação a ontem. Foi chuva o dia inteiro. Resumo da ópera. Os caras me chamaram para dormir na casa de um deles. Falei que não precisava, que eu ia para um hotel, sentido Porto. Os caras falaram, não, dorme lá em casa. Brasilzão tem muita gente boa, minha gente. As ferramentas, não é isso, cara? Você tem que saber, no mínimo, trocar um pneu. Você tem que saber, no mínimo, tirar um safão. O nó mais importante que tem, Thiago, isso aqui não corre para não corre para cá, não corre para lá. Isso aqui você serve para sacar embarcação, qualquer coisa.